Bem-vindos de volta ao canal Mandalas Essência de Luz. Hoje nós vamos aprender um passo a passo de um chaveirinho dupla face tão lindo. Olha só, coisa mais linda. Eu quero saber como que uma coisa tão pequenininha pode ser tão delicada e tão lindo. Bora lá pro passo a passo. Eu tenho aqui bolachinhas de MDF de 6 centímetros de diâmetro. Eu já compro ela furada em um lado, tá? Isso na Shopee tem. Eu vou deixar o link na descrição do vídeo se vocês quiserem comprar, tá? Essa com 2 furos também tem disponível na Shopee. E aqui eu tenho uma bolachinha de 4 centímetros, que é um pouquinho menorzinha do que eu costumo utilizar, mas também dá para fazer um chaveirinho muito bonitinho. No fundo eu vou utilizar tinta preta, um pincel já bem surradinho, mas que eu gosto de usar ele. O pincel que a gente usa para pintar fundo normalmente não dura muito, tá, pessoal? Então não se preocupem. Tem um pincel que vocês saibam que ele não vai depois dar para ser usado para uma pintura normal. Usem só para isso, tá? Para pintar o fundo das mandalas, eu uso a tinta da Acrylex PVA e normalmente eu uso a cor preta para o fundo porque dá mais destaque nas cores, mas vocês podem usar a criatividade e escolher qualquer cor de fundo. Só tomem um cuidado para manter o contraste da mandala, tá? Então, se vocês escolherem uma cor de fundo, vocês têm que ter a pintura na mandala de uma cor que faça esse contraste e faça a mandala se destacar. Senão, ela vai ficar muito apagada. Espalho bem a tinta, tá? Nas mandalas pequenas, até 35 centímetros, eu costumo usar o pincel para pintar o fundo, tá? Mas em mandalas maiores, eu sugiro que vocês tenham um rolinho para facilitar o trabalho de vocês. Eu passei nas laterais, também pintei com a tinta preta. Eu vou fazer com a bolachinha de 4 centímetros agora, tá? Eu sugiro que vocês comecem pelas laterais e depois passem para o interior da bolachinha. Assim fica mais fácil de pintar e sujar menos as tuas mãos. Espalha bem a tinta e espera secar para pintar mais uma vez. Aqui eu já tenho o resultado pronto com as 2 demãos. Eu dou uma demão, espero secar e reforço então com uma segunda demão de cada lado, tá? Eu fiz em todas as bolachinhas. Eu vou demonstrar para vocês apenas um modelo, tá? Esse de 2 furos eu não vou fazer a pintura. Eu vou fazer a pintura no chaveirinho de 1 furo apenas. No passo seguinte do nosso chaveirinho, eu vou ensinar um molde para vocês terem, para facilitar o processo de marcação, tá? Peguem uma folha de ofício, ou um pedacinho que seja, tá? E marquem com uma lapiseira, uma caneta, o entorno da bolachinha de MDF de vocês. Façam essa marcação e cuide para ficar bem rente a bolachinha. Agora, com a tesoura, a gente vai recortar essa marcação, tá? Cortem bem rente ao lápis, ali onde tá a marcação do lápis, com cuidado, tá? Porque isso vai ser um molde para vocês usarem, que vai facilitar a hora de achar o centro, de fazer as linhas guias. É um molde que funciona muito bem nas mandalas pequenas, até 20 centímetros dá para fazer com essa técnica. Vou aproveitar o momento e pedir para vocês deixarem o like no vídeo, inscreverem-se no canal e ativarem as notificações para os vídeos novos. Já recortei meu círculo, vou dobrar bem no meio, cuidando para unir bem as pontas, tá? Vou dobrar uma vez, dobro novamente, faço esse círculo dividido em 4 partes agora. Cuidem bem para unir todas as pontas bem certinho. Agora eu vou dobrar mais uma vez e vou fazer esse círculo dividido em 8 partes. Esse é um molde perfeito para um chaveirinho, tá? Vamos fazer nossas linhas guias e achar o centro a partir deste molde. Utilizando uma tesoura, eu vou cortar a pontinha bem pequenininha ali, só para dar um piquezinho mesmo, tá? Agora eu faço o mesmo processo nas outras 2 laterais, tá? Um piquezinho, observem como eu estou demonstrando no vídeo e repitam aí no molde de vocês.
Esse piquezinho não precisa ser muito grande, mas ele tem que depois aparecer quando nós abrirmos o molde. Vejam como fica quando nós abrimos o nosso molde. Ele tem a marcação para o nosso centro e as 8 linhas guias que serão a marcação. Aqui o piquezinho não pegou muito bem essa parte, então eu venho com a tesoura e dou um cortezinho pequenininho ali e tiro a pontinha. Notem como eu fiz, e se acontecer com o molde de vocês é só replicar aí. Então, vamos começar a marcação das nossas linhas guias. Eu deixo o furinho do chaveirinho para cima, tá? E eu normalmente encaixo uma das linhas guias bem onde tem o furinho. Aí eu localizo o centro, tá? E vou fazer a marcação com a lapiseira. Eu faço a marcação com a lapiseira em todas as pontas, tá? Faço uma marcação de leve, olhem, observem e repitam aí na mandalinha de vocês. Isso facilita muito o nosso processo, tá? De início da mandala para marcação. Vejam só como fica marcadinho aonde nós vamos ter que passar depois a régua. Agora o processo é bem simples, é só pegar a régua que vocês têm e unir os pontos, tá? Eu vou pegar de uma extremidade, passar a linha justamente passando pelo centro até o outro lado, tá? Vamos fazer essas marcações em todos os pontos, sempre tendo cuidado de passar pelo centro, tá? Quanto mais alinhado estiver, melhor. A base dessa mandalinha vai ser 8, tá? Então, são 8 linhas guias e é o suficiente para uma mandalinha desse tamanho. Olhe como ficou, bem certinho. E isso facilita muito quando nós fazemos em quantidade. E agora, nós vamos fazer as marcações do compasso. Para essa mandalinha em específico, eu vou fazer 3 linhas guias com o compasso. A primeira linha guia eu faço com meio centímetro da borda, a segunda linha 1 centímetro e a última vai ter 1,5 centímetro. Esse chaveirinho vai ter tons de rosa, então eu vou deixar na descrição do vídeo as cores que eu vou utilizar. Com a parte mais grossa do boleador verde, eu vou dar um pontinho em branco. E agora eu pego um boleador mais fininho que eu tenho, no caso é o laranja, a parte mais fininha, e vou fazer pontinhos em torno deste pontinho central. Tá? Façam ali com cuidado, que são pontinhos pequenos, deixem um certo espaço entre eles, tá? Com o boleador rosa, o lado mais fininho, eu vou dar pontinhos entre os pontinhos brancos. Essa cor é a rosa da Acrylex. Eu vou deixar na descrição do vídeo os tons de rosa que eu utilizei para fazer essa mandalinha e também o link se vocês quiserem comprar pela Shopee. A maioria dos materiais que eu utilizo eu compro pela internet. Tem muita diversidade e a gente consegue pesquisar melhor. Com o boleador verde, o lado mais grosso, eu peguei um tom agora de rosa, que é o Tutti Frutti, e vou dar pontinhos entre os pontinhos rosa. Percebam que ele fica bem justinho e entre os pontinhos que tem de tons rosa. Agora vocês escolham um boleador que encaixe entre os pontinhos anteriores. Esse tom de rosa é o fúcsia, também da Acrylex. Eu dou os pontinhos encaixando eles entre os pontinhos rosas anteriores. Se precisar, reforcem os pontinhos para que eles fiquem todos do mesmo tamanho. Essa versão de chaveirinho, ela vende muito bem, então quem tá fazendo mandala para vender e para ter uma renda extra, é uma ótima opção. Agora com o boleador rosa, novamente, o lado mais fininho, eu vou dar pontinhos, utilizando a cor branca agora, no topo do pontinho de rosa mais escuro. Façam em todos e mantenham a simetria. O lado oposto norteia os pontinhos. Com o boleador laranja, o lado mais fininho, eu vou descarregar os pontinhos, formando o efeito da coroinha. Eu vou repetir esse movimento em todos os pontinhos que tem ali em branco.
Deixem nos comentários as suas dúvidas, as suas sugestões de vídeos, se vocês estão gostando do conteúdo do canal. E deixem também o like de vocês no vídeo para mim saber que vocês estão gostando do conteúdo e me motivar a fazer mais vídeos para vocês. Próximo boleador, novamente o lado mais grosso do verde, eu vou dar pontinhos entre os pontinhos anteriores. E assim eu vou preencher esse espacinho que tem entre eles. Mantendo esse tom mais escuro de rosa, eu vou dar um pontinho logo acima desse pontinho em rosa feito anterior, tá? Esse boleador me dá um ponto de meio centímetro. E esse vai ser o miolinho da nossa pétala. Vamos começar então a nossa coroinha. Com o boleador branco, o lado mais grossinho, eu vou dar pontinhos no topo para começar a nossa pétala. Repito esse processo em todos os pontinhos. Com o boleador rosa, o lado mais fininho, eu vou dar um pontinho, recarrego e descarrego até com o boleador verde, o lado mais grossinho, eu vou pegar agora o tom de rosa e clarear a nossa pétala. Vou dar o pontinho logo acima, então, do topo e em todas as pétalazinhas. Com o boleador branco, o lado mais grossinho, eu dou um pontinho em cada lado do pontinho que foi feito anterior. Eu encaixo entre os pontinhos. Notem como eu faço esse pontinho bem encaixado entre os pontinhos que tem em tons de rosa mais escuro e esse tom mais claro de rosa. Eu vou repetir em todas as pétalas esse processo. Com o boleador branco e o lado mais grossinho, eu vou carregar a tinta no boleador e vou fazer um puxadinho. Esse puxadinho ele vai ser em curva e vai acompanhar o movimento da pétala. Terminei os puxadinhos, eu fiz de lápis os arabescos que eu vou fazer com pincel agora. Vou aproveitar para lembrar vocês de se inscreverem no canal e ativarem as notificações para receberem os novos vídeos do canal Mandalas Essência de Luz.
Eu estou utilizando o tom de rosa Tutti Frutti para fazer esse arabesco que vai fazer o arremate da nossa mandalinha. Esse é um pincel da marca Condor, é o modelo 422/00. É o mais fininho que tem dos pincéis filete dessa marca. Então, com a lapiseira eu fiz o desenho do arabesco que eu queria para fechar essa mandalinha. Faço o contorno de leve e vou por partes também, porque como é uma mandalinha pequena, temos que ter o cuidado para não borrar, para não sobrepor as pinceladas. Então, vão por partes, vão com cuidado e vão fazendo o desenho delicadamente. Por ser uma mandalinha muito pequena e o espaço também é pequeno, a gente tem que tomar o cuidado para não sobrepor as pinceladas e os pontinhos. E aqui é só realmente fazer o desenho com o pincel. Já foi feita a marcação e eu vou contornando essa marcação com o pincel. Terminada essa etapa, olhem como tá ficando delicado e é uma gracinha essa mandalinha. Nessa etapa eu vou utilizar o branco para fazer pontinhos e iluminar a nossa mandala. Eu tô fazendo pontinhos com o boleador rosa, o lado mais grossinho, e eu basicamente vou preenchendo esses espacinhos que tem entre os pontinhos. Mantendo o tom de branco, com o lado mais fininho do boleador rosa, eu vou fazer pontinhos pequenininhos na base do meu arabesco. Lembre-se que pontinhos brancos iluminam a mandala. Com o boleador verde, o lado mais grosso, vou pegar o tom de rosa escuro e vou fazer um ponto também dentro do meu arabesco, logo acima do pontinho em branco. E agora eu continuo fazendo meus pontinhos em branco para iluminar a mandalinha. Esses pontinhos dão um charme todo especial para essa mini mandala. Olha que graça que dá fazer esse biquinho no topo da pétala. Como fica delicado e charmosinho essa mandala. É um detalhe todo especial. Agora eu vou iluminar ainda mais a nossa mandalinha com sobrepontos no tom de rosa em cima do ponto rosa escuro. Utilize essa técnica toda vez que você queira iluminar a sua mandala e dar destaque à pétala. E está pronto um lado do nosso chaveirinho.
eu vou pintar o verso do chaveirinho com os mesmos tons de rosa, só que com um design diferente. Sintam-se livres para se inspirar, para criar o design que vocês acharem mais interessante para a mandalinha de vocês. Uma dica especial é cuidar na utilização das cores nessas mandalinhas muito pequenas. Acredito que funciona muito bem, no máximo 3 cores, senão as cores vão ficar brigando entre si. Eu vou deixar vocês aproveitarem agora esse processo criativo e a gente se vê lá na parte de finalização do chaveirinho.
E está pronto a nossa etapa de pintura do chaveirinho. Os dois lados ficaram uma gracinha, um mais lindinho do que o outro. Para fazer a finalização do chaveirinho, eu gosto de utilizar o verniz geral da Acrylex. Eu utilizo uma tampinha como suporte para posicionar a mandalinha e fazer o processo de envernização. Eu tenho preferência para utilizar o verniz geral da Acrylex para finalização dos meus chaveirinhos, porque ele protege mais e ele também dá um brilho muito bonito ao chaveirinho. Como o chaveirinho normalmente fica dentro da bolsa e tem as chaves e acaba dando muito contato e fricção, não danifica tanto a longo prazo a pintura do chaveirinho. Mas os testes também fazem parte do processo criativo e vocês vão experimentar o que vai funcionar melhor para vocês, pensando sempre na durabilidade da peça que a gente está criando. Eu começo a envernizar pelas bordas e depois eu passo para o centro da mandalinha. Eu dou uma demão de um lado, espero secar, dou uma demão do outro lado e assim eu repito 3 vezes. No chaveirinho eu faço 3 demãos de verniz. Lembrando que esse verniz ele não é diluente em água, tá? Ele é diluente em solvente. Então esse pincel que eu estou utilizando para envernizar, eu mantenho ele sempre dentro do solvente, para que as cerdas não fiquem endurecidas. Então eu tenho um vidro maior onde eu coloco solvente até uma altura que cubra as cerdas do meu pincel. É importante espalhar bem o verniz, bem uniforme, para que a peça não fique manchada no final. Eu utilizo então a tampinha como suporte para que não grude na mesa e nenhum papel, não pegue nada. E a gente vai deixar secar para vernizar o outro lado. Vamos fazer o mesmo procedimento, esperar secar e como eu falei anteriormente, eu dou 3 demãos de cada lado para que o chaveiro fique bem protegido. Com o chaveirinho pronto, já envernizado, eu vou fazer a montagem dele agora. Primeiramente, eu vou ver se não está obstruído o furinho dele. Eu utilizo um palito de dente para fazer a remoção de qualquer tinta em excesso ou verniz que fica também ali, obstruindo o furinho. Repito esse procedimento dos dois lados para desobstruir bem e a argolinha entrar com facilidade. Pronto, já está desobstruído o furinho. Agora eu vou pegar o kitzinho que vem para montagem do chaveirinho. Eu compro na Shopee também, tá o link na descrição se vocês quiserem. Gosto de usar uma argolinha mais forte para esses chaveirinhos. Tem umas mais simples, mais baratas, mas eu acho que o acabamento não fica legal, não fica bonito para ser vendido. Notem que essa argolinha pequena eu encaixo no furinho e depois eu vou pegar o primeiro elo e encaixar dentro da argolinha. Vou posicionar ela direitinho, encaixar ela dentro e vou pegar o meu alicate para fazer o fechamento da argolinha. Eu já tinha esse alicate em casa, tá? É um alicate menorzinho e com a ponta arredondada. Ele é perfeito para fechar essas argolinhas.
Vão com cuidado, fazendo uma leve pressão, cuidem para não fazerem a pressão toda de uma vez, porque senão pode quebrar a argola, ela é muito sensível. Vão fechando, normalmente ela não fecha numa primeira vez, então vão ajeitando, posicionando, ajeitando os lados, para que ela fique bem fechadinha. Gosto de colocar a emenda para dentro, tá? Eu sei que isso vai depois, com o tempo, ele vai saindo, né? Mas eu posiciono normalmente a emenda para dentro do MDF. Está pronta a montagem do nosso chaveirinho. É uma ótima opção de presente, faz parte do artesanato criativo. Olha que graça! Sai muito bem, eu vendo muito bem esses chaveirinhos, então é uma ótima sugestão para vocês agregarem valor ao trabalho de vocês. Uma última sugestão é a embalagem para presente. Eu utilizo esses saquinhos de organza, tá? Ele tem, se eu não me engano, 7x9, tá? E ele dá bem certinho com esse chaveirinho e fica uma graça para presentear. Espero que vocês tenham gostado desse passo a passo e para finalizar eu vou pedir o like de vocês no vídeo e para que vocês se inscrevam no canal para assistirem os próximos vídeos. Um beijo grande, até a próxima!